quero chamar para vir falar com a gente o Silvio. O Silvio é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Empresarial, com formação em Mediação de Conflito. Ele é empresário do ramo de administração de condomínios há 25 anos e ele tem uma larga experiência em mediação de conflitos, em assembleias de condomínio. Conheceu a CNV, a Comunicação Não Violenta, em 2008, estudando com vários facilitadores no Brasil, do Chile, do México, Israel, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Atualmente pesquisa e compartilha a CNV como proposta de resolução de conflito nos diversos ambientes sociais, jurídicos e educacionais. Então, nós estamos com você, Silvio. Seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de te receber de novo na Unipaz, num novo formato agora, mas, como sempre, você é muito bem-vindo por aqui. Boa noite a todos, boa noite, Thaís. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Estou vendo aqui a Leda também, e mando um beijo para a Hélida. E o carinho que eu tenho pela Unipaz, porque eu sinto essa reciprocidade. A primeira vez que eu estive aí foi impactante para mim, né? Todo o acolhimento, o cuidado que vocês tiveram, e todas as outras vezes não foi diferente também. E fiquei muito apaixonado por aquele curso, por todos, mas em especial aquele na fazenda. Eu falei isso para a Leda, eu quero voltar nessa fazenda, porque foi algo maravilhoso. Então, eu tenho muita conexão com o trabalho da Unipaz, pela jornada, né? E pela também liderança que eu vejo da Hélida e da Leda. Né? Eu vejo um potencial muito grande de tornar isso algo gigantesco, e estamos precisando dessas iniciativas. Né? Então, para mim, estar aqui é isso aí, eu nem vejo isso como trabalho, para falar a verdade. Isso aqui é uma reunião de amigos para mim. Diga. Silvio, qual foi? Tem muitos anos que você está com a gente. O primeiro ano que você... Que ano que você chegou na Unipaz Goiás? Se eu não me engano, foi 2015 ou 2016, se eu não me engano. 5 anos, então. Mais ou menos. Vocês estão me ouvindo bem? Checando aqui. Sim? Sim. Sim, super bem. Então tá bom. Bom, para falar de comunicação não violenta, para posicionar um pouco vocês, né? Eu escutei agora a Thaís falando que eu estudei no Brasil e fora, enfim. Na comunicação não violenta, eu não consigo imaginar alguém que seja professor disso, porque é algo tão artesanal e orgânico, né, que eu me vejo assim como um eterno aprendiz, sem nenhuma modéstia, né, um eterno aprendiz e também como um pesquisador. Então, eu estou pesquisando a comunicação não violenta nos últimos 12 anos, sou apaixonado por esse trabalho e acho que, de certa forma, eu estou pesquisando há mais tempo, sem saber que tinha esse nome. Quando eu vi a comunicação não violenta, me fez muito sentido muitas coisas que eu já pensava, e talvez algumas que eu já tinha experimentado também, porque desde criança que eu me interesso por autoconhecimento. E quando eu falo desde criança, não é exagero, com 13 anos eu já tinha esse interesse, a ponto de pedir. Minha irmã trabalhava na época com recursos humanos e tinha vários psicólogos. Eu já me interessei por fazer terapia aos 13 anos. E depois, assim, em várias abordagens da psicologia, independente de crise existencial ou não, eu fiz mais de 10 anos de psicoterapia junguiana, haitiana, fenomenologia. Eu dava depois outras abordagens, fora da psicologia também, tradicional. E quando conheci a comunicação não violenta, nessa busca de autoconhecimento, é como se assim tivesse me preenchido as minhas lacunas, assim, vamos dizer assim. Eu fiquei muito encantado com isso. E isso foi em 2008, com o inglês que estava aqui no Brasil. E eu tenho a sorte de poder experimentar essas teorias. Né? Eu brinco que eu tenho um laboratório particular, porque há 25 anos eu tenho uma administradora de condomínios. E então eu faço aquelas assembleias, né, de condomínios,
Eu acho que em Goiânia as pessoas, acho que a maioria mora em casas, talvez, eu não lembro se tem prédios aí também, ou os condomínios horizontais, né? Tá na mesma, tem conflitos também, mas eu até brinco muito, porque aqui, né, eu moro aqui nessa casa e aqui tem uma outra casa em cima, que é o espaço de yoga da minha esposa, de yoga e de Ayurveda. E as pessoas que a procuram lá em cima, as pessoas chegam e falam namastê, né? Elas meditam, elas querem paz, elas estão em busca de autoconhecimento. Então, é um ambiente que eu vou sempre aqui em cima para meditar e tal. Tem uma energia, assim, algo meio mágico, né? As pessoas saem assim, transformadas, mais leves e tudo mais. Então, eu brinco que ela trabalha com o melhor do ser humano e eu trabalho com o pior do ser humano, porque naquele espaço das assembleias de condomínio é um lugar meio que legitimado, que você pode falar de qualquer jeito com as pessoas, né? É um lugar que a pessoa desce e parece que ela incorpora uma entidade do mal, assim, e encarna aquilo. Eu já vi gente jogar cadeira na outra pessoa, xingar a mãe, enfim. Então, como que é falar de CNV aqui é fácil, né? Mas como que é lidar com isso no dia a dia, né? Então, a comunicação não violenta veio para mim assim como um suporte muito grande e daí eu me apaixonei e comecei esse trabalho e tenho feito trabalhos em escolas de periferias consideradas escolas muito violentas. Já estive também na Fundação Casa, que aqui é um lugar que tem no estado de São Paulo, né, de medidas socioeducativas para adolescentes, e nos sistemas de justiça, dando curso para juízes, promotores, policiais, médicos, enfim, isso no Brasil inteiro. E realmente eu considero a comunicação não violenta como poderosíssima para criar conexões entre as pessoas e, a partir dessa nova conexão, uma busca de uma resolução de conflitos que seja realmente sustentável. Então, não é à toa que ela é um pilar forte da justiça restaurativa, como também da mediação de conflitos. E não dá para a gente falar pelo menos para mim, né, falar de comunicação não violenta e não falar um pouquinho do Marshall. Foi quem, de certa forma, meio que sistematizou, né, esse conhecimento ou essa abordagem, poderia dizer assim. Não que ele tenha inventado todos esses conteúdos. Esses conteúdos eles estavam aí já no mundo, em várias áreas, mas com certeza ele organizou isso. E é interessante porque eu me identifico muito com a história dele. Ele viveu uma violência muito grande quando criança, ele por ser judeu e naquela época ele morava em Detroit, estava praticamente havendo uma guerra civil, muita perseguição a negros e judeus, e ele começou a sofrer muito bullying desde o primeiro dia de escola, né? Ele dizia que no primeiro dia de aula, só porque ele falou presente quando chamaram Marshall Rosenberg, um aluno perguntou se ele era judeu, ele falou, nunca imaginei que responder sim a essa pergunta seria a razão para eu ser espancado pela primeira vez. Então, ele sofreu muita violência e ele conheceu isso muito, muito de perto. Ao mesmo tempo, ele também conheceu compaixão muito de perto, e na mesma época, porque ele tinha uma avó muito doente e o tio cuidava dessa avó todas as noites, com tanta leveza, com tanto bom humor, com tanto cuidado que trocava e dava banho, enfim. E, então ele falava, eu tinha essa dúvida, afinal, né? Será que nós somos violentos? Ou será que isso é uma influência do meio? Mas o que será a nossa essência de verdade? Qual é a nossa essência? Será que então somos compassivos? Em algum momento a gente se desconecta dessa essência por uma razão externa? E é interessante essa pergunta, porque me faz lembrar, tem um documentário chamado Revolução do Altruísmo, não sei se alguém aqui já viu, e tem uma cena que eu gosto muito, que tem um pesquisador atrás de uma mesa, e ele joga uma caneta no chão, e ele está fazendo uma pesquisa com uns bebês, um bebê de 1 ano e meio, acredito. Ele andava assim,
ainda meio capengando. E quando ele joga essa caneta no chão, que a criança está brincando no canto da sala e com o barulho ela olha, ele finge que está assim, se esforçando por cima da mesa e que ele não consegue pegar a caneta. E essa criança vai, pega a caneta e entrega a caneta para ele, assim, docemente. E ele pega a caneta, agradece, a criança vai para o fundo da sala novamente para brincar e ele joga a caneta no chão novamente. E a criança olha, ele finge que está quase conseguindo pegar a caneta e essa criança vem inocentemente, pega a caneta e entrega novamente para ele. E ele repete essa cena umas 4, 5 vezes. E todas as vezes essa criança vem, pega a caneta e gentilmente entrega a caneta para ele. E aí a pergunta que eu faço, se fosse um adulto ou um adolescente, não precisava ser um adulto, um adolescente, qual seria a reação? Será que pegaria a caneta e devolveria com esse olhar de ternura todas as vezes? Ou será que aí então já existe uma elaboração de justo e injusto, de normal a normal, de certo e errado, de adequado e inadequado? Sim? É um desafio para mim fazer palestra. Eu estou muito acostumado a dar cursos e com muita interação, então assim, é um esforço consciente, mas eu entendo essa limitação, precisamos que seja assim. Às vezes vocês vão me pegar eu fazendo pergunta esperando a resposta, eu sei que não vai ter resposta. E é interessante isso. Então, não satisfeito com essa dúvida, eu acho até por compensação, talvez, ele foi estudar psicologia e trabalhou com Carl Rogers, e Carl Rogers, um psicólogo americano, acredito que aqui tem alguns psicólogos, praticamente é uma escola dentro da psicologia, escola humanista, e ele trabalhou com Carl Rogers e fizeram muitas experiências, principalmente de escuta empática. Eu ouvi um áudio dele não faz muito tempo, isso eu não achei em nenhum livro. Eu fiz revisão de vários livros do Marshall de lançamento aqui no Brasil, isso eu não vi em nenhum livro dele. E que eles fizeram experiência com pessoas que não eram psicólogas, apenas com escuta empática. E os avanços daqueles pacientes, com supervisão deles, incrível. Apenas com escuta empática, como as pessoas tinham insights naquele momento, naquele espaço de escuta profunda. E com pessoas que nem psicólogos eram. Então, muito interessante isso. Ele chegou a ter um PhD em psicologia e ele dizia que, ainda assim, ele não estava satisfeito. É como se tivesse lacunas dentro dele, questões que não tinham sido respondidas ainda pela psicologia, e aí então ele saiu em busca de tentar preencher essas perguntas. Então ele foi estudar meditação, vipassana, yoga, várias filosofias do Oriente, várias religiões também, e talvez baseado no movimento, né, inspirado em Gandhi, de Ahimsa, que significa não violência, ou não machuque, seria mais não machuque em sânscrito. Inspirado nesse movimento de Gandhi, ele coloca então o nome de comunicação não violenta. E trabalhou em escolas nos Estados Unidos, naquela época praticamente vivendo também um apartheid, porque em escolas que ele trabalhava que tinham de alunos expulsos de outras escolas. Ou seja, havia uma segregação, né, desse nível, de ensinar uma classe apenas para anfitriar alunos que eram expulsos de outras escolas. Então, Marshall trabalhou a comunicação não violenta, começou o trabalho dele nesse tipo de escola. E depois também começou a fazer mediações na África, em países mais pobres do continente africano, onde tribos estavam ali se matando. E isso foi consolidando cada vez mais, e hoje, em 65 países, estamos há 50 anos, então, desenvolvendo esse trabalho. Eu vou falar um pouquinho também de um trabalho que estamos iniciando aqui na minha cidade, mas eu vou deixar isso para o final.
com homens condenados pela Lei Maria da Penha, e que a base é justiça restaurativa, mas o grande pilar que ampara tudo isso é a comunicação não violenta. E tem uma pergunta que o Márcio adorava fazer, agora já começando a trabalhar um pouquinho de conteúdo de CNV, ele dizia assim, o que está vivo em você? E é uma pergunta que eu soa um pouco esquizoide isso, né? Como assim, o que está vivo em mim? E para poder responder isso, é importante que a gente primeiro tenha presença. E nesse mundo automático que a gente vive, onde de manhã a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é pegar o celular e a gente nem pergunta como que a gente está, porque perdemos essa autoconexão. E essa é uma pergunta que, na verdade, ela já existe, feita de uma outra forma. E que nós aqui, talvez no início, enquanto o microfone estava aberto, nós fizemos aqui também, já. E eu tenho certeza que vocês já fizeram essa pergunta hoje para alguém. Quando você encontra uma pessoa, antes de começar um diálogo, qual é a primeira pergunta que você faz? Bom, deixa eu responder porque vocês estão mutados. Mas se fosse um curso, eu tenho certeza que vocês acertariam. Essa pergunta tem em todas as línguas. As pessoas falam, oi, como vai, tudo bem? Qualquer língua você tem essa pergunta. E o que significa isso? Significa que antes da gente começar esse diálogo, eu tenho interesse em saber como você está. E aí, a pergunta que eu faço, e eu mesmo respondo, é que, será que essa pergunta ela é autêntica? Ou virou um oi, tudo bem social? Porque hoje, se alguém me perguntar isso, e for uma resposta autêntica, talvez eu precisasse checar com a outra pessoa, mas você tem tempo? Porque se você não tem tempo, talvez não caiba essa pergunta. Ela não seja autêntica. Ela virou uma pergunta social. Mas é uma pergunta, então, que tem uma finalidade, que é criar conexão. Então, os nossos diálogos, eles já começam sem qualquer sinal de conexão. E conexão é a base também de qualquer conversa ou de qualquer relação. Nós temos esse aparelho aqui poderoso, né, que a gente fica boa parte do tempo nele, que para falar com alguém, se eu quisesse ligar agora para a Leda, por exemplo, que está em Goiânia, começasse aqui desenvolver um diálogo com ela e perdesse esse sinal, para eu retomar esse diálogo, tecnicamente eu teria que fazer o quê? Ligar novamente, que é para retomar o nosso sinal, a nossa conexão. Porém, nossos diálogos, muitas vezes, o nosso sinal já caiu, não temos mais conexão, ninguém ouve ninguém, e a gente continua falando. Eu não te escuto mais, você não me escuta mais. Muitas vezes você está falando, eu já estou aqui pensando na resposta que eu vou te dar, ou estou esperando um momento para te pegar na curva e entrar de sola em cima de você, e ao mesmo tempo você faz a mesma coisa comigo. Então a gente acabou entrando meio que num modo automático, né, de construção de diálogos, mas isso é uma consequência também de uma forma de estar no mundo. E por isso que eu tenho refletido muito sobre essa forma, e às vezes dado até esse nome nas palestras ou até nos cursos, que é uma reflexão, como estar no mundo de uma forma mais sustentável. Veja que a pergunta não é de uma forma mais certa, nem de uma forma mais adequada e nem de uma forma mais assertiva. E por que não tem essas falas aqui? Porque em comunicação não violenta, uma das coisas que a gente investe é em desconstruir tudo isso. Porque tudo isso é uma invenção humana, que eu espero fundamentar um pouco aqui no decorrer dessa palestra. Estou falando aqui, então, de criar conexão. Mas agora eu vou falar um pouquinho de onde vem essa comunicação que cria tanta desconexão. Primeiro que nós temos uma facilidade muito grande de ouvir pessoas quando têm a mesma opinião da gente.
Então, é como se a gente tratasse a vida como se fosse uma festa de aniversário ou um encontro de amigos. Se eu fosse promover um encontro aqui na minha casa, provavelmente eu só convidaria as pessoas que têm a mesma opinião que eu, né? Que tivesse alinhada, conectada comigo em valores. Provavelmente, se eu convido um grupo pequeno de amigos, são as pessoas que estão muito conectadas com a forma de pensar, de elaborar, enfim. Só que a vida não é assim, né? Nós estamos vendo hoje o que estamos vivendo, não é só no Brasil, isso no mundo. Estamos totalmente polarizados e desconectados das pessoas e criando cada vez mais separação. Quem pensa diferente de mim, eu bloqueio. Bloqueio no Facebook, como eu vejo muitas pessoas fazendo, enfim. Mas isso tem um fundamento histórico aí, né? Da onde vem isso? Então, baseado em pesquisas, o Marshall cita alguns autores que eu não li ainda, mas eu vou citar apenas dois aqui, né? Tem um livro chamado Cálice e a Espada, que é da Palas Atena, né, que fez a tradução e o lançamento aqui no Brasil, de uma autora chamada Riane Eisler. Ela praticamente mapeou os últimos 8.000 anos de civilização. E ela, por pesquisa e científica e tudo mais, ela coloca que vivíamos numa sociedade, antes disso, mais colaborativa, inclusive em questões de gênero. Se você pegar também Sapiens, do Harari, uma parte fala também sobre isso. E quando vem a cultura de dominação, então, essa capacidade de acumular, essa descoberta que podemos acumular, e aí criamos separação e legitimamos essas invasões e essas conquistas, porque, meu Deus, eu estou mais próximo de Deus, ou meu Deus é mais legítimo que o seu, minha cor é melhor que a sua, ou minha família, ou orientação sexual, enfim. Até hoje nós temos várias divisões que legitimam que pessoas são melhores que outras pessoas, ou que estão legitimadas a ter o poder em detrimento de outras pessoas. Bom, baseado nisso, a forma de se comunicar é baseado em quem está certo e quem está errado. E logo quem está errado tem a culpa. E logo se tem a culpa, agora merece ser punido. E daí também vem o nosso sistema de justiça, que hoje existe um movimento chamado Justiça Restaurativa, que mostra o quanto é mais efetivo, e eu vou compartilhar alguns números até o final sobre isso, do que punir pessoas. Basta pegar aqui, nos últimos anos, teve um aumento aí de 700% de prisões aqui no Brasil. E eu pergunto, alguém se sente mais seguro com isso? Quando eu falar, dar números aqui do trabalho com homens condenados pela Lei Maria da Penha e o custo disso, a pergunta que vem em seguida é por que isso não está sendo espalhado rapidamente pelo país? Enquanto um preso custa em torno... Vou falar de Fundação Casa, não vou nem falar de preso adulto. Um jovem da Fundação Casa custa, por mês, R$ 2.500. Esse é o valor, no estado de São Paulo, de um jovem numa escola de rede pública por ano. Tem algo errado aí. Precisamos repensar isso. Então, tudo isso tem a ver com esse trabalho de comunicação não violenta. E nos últimos 3 anos eu tenho estudado com uma israelense chamada Nina Kashtan, que ela trabalhou com Marshall, né, que foi o autor desse processo, há 30 anos atrás. Porém, ela na pesquisa pessoal dela, ela agrega outros autores também, principalmente Byron Katie, que é uma autora americana que trabalha com pessoas em depressão. Ela faz seminários na Califórnia e eu conheço pessoas que foram curadas por ela, inclusive. E ela diz que esse modo automático que vem muito influenciado pela cultura de dominação, do patriarcado, no sentido não de homens, poder de homens sobre mulheres, mas de poder de homens sobre homens, inclusive. Tem 3 fatores que nos estimula muito a ir para esse modo automático de operar. Um deles é o próprio cérebro reptiliano.
E sempre iremos julgar porque entramos no modo sobrevivência, precisamos sobreviver. Então, claro, a gente avalia perigoso ou não perigoso o tempo todo. E também buscamos aquilo que está errado para poder consertar, porque quando eu conserto isso, então agora eu tenho segurança, e uma certa previsibilidade, ou uma sensação, talvez, de segurança. Então, claro, por isso é muito rápido que a gente julgue, e jamais vamos parar de julgar as pessoas, porque faz parte disso. E aliás, não podemos perder essa capacidade também de julgamento, porque a nossa sobrevivência muitas vezes depende disso. Então, tem coisas que são reais também. Não são só devaneios que a nossa mente gera a partir daí. Então, o cérebro reptiliano faz parte dessa composição. Em Sapiens, ele fala um pouco disso também. E a sociedade, muito, porque minha tia, que hoje teria 100 e poucos anos, ela foi separada. Naquela época falava desquitada. Acho que algumas pessoas aqui reconhecem essa terminologia, né? Não falava divorciada, falava desquitada. E desquitada, naquela época, era sinônimo de prostituta. Como assim desquitou? Né? E quando ela pegava o trem da cidade dela, de uma outra cidade, para voltar para a cidade dela, o pessoal falava, olha, a prostituta chegou. Gente, isso é muito forte. Isso em 1930, por aí, 30 e pouco. E ela também se separou. E ela, com 70 anos, ainda sofreu isso também. Aí hoje, se você checar nas escolas, numa classe de aula, quem vive numa casa com os pais, talvez, eu não tenho esses números, mas acredito que talvez 50% tenham os pais sejam filhos de pais separados. Ou seja, ninguém mais tem essa percepção, essa opinião. E a pergunta, mais uma vez, é: o que mudou? O Harari fala no livro dele, em Sapiens, ele dá alguns exemplos. Eu gosto muito que ele fala de um exemplo que ele dá, que ele fala assim: hoje uma ideia de mito romântico, né, num casal seria levar a esposa, enfim, para jantar em Paris, né? Porém, lá 2000 anos atrás, ninguém iria no Egito, não sairia para ir para a Babilônia para um jantar. Comprava-se um túmulo para a esposa, né? E na Índia, o Taj Mahal é isso, né? Algumas pessoas aqui eu acho que já foram para a Índia. Minha esposa fala, é um grande túmulo, né? Ou seja, e o que mudou? O pensamento mudou. Então, a comunicação não violenta, ela reflete sobre isso e quebra esses paradigmas. E eu que lá atrás pensava, acho que é uma técnica de falar bonitinho, de ser assertivo, ou de falar com as pessoas de forma que elas tendem a colaborar comigo agora. Ou talvez até, quem sabe, persuadi-las. Ou, pior que isso, manipulá-las. E quanto mais eu pesquiso, eu percebo que a comunicação não violenta é uma quebra de paradigma interno, onde realmente talvez a fala até mude, mas porque vem de um outro lugar. Não vem mais desse lugar de julgamentos, de convenções e crenças sociais. Então, tudo isso nos leva para esse modo automático de operarmos. E a outra força que nos influencia seria a família. A família como grande porta-voz de repassar essas informações, essas convenções e essas crenças sociais. E aí tem uma explicação que me faz muito sentido também, principalmente nos últimos 50 anos. Antigamente vivíamos em tribos, então existia toda uma rede de apoio. Eu lembro um pouco disso, vindo de um bairro de periferia, onde íamos nas casas dos outros, dos amigos, várias pessoas almoçavam na minha casa, almoçavam na casa dos outros, pegava coisas emprestadas, era uma verdadeira senso de comunidade ali. A gente foi rumo ao individualismo e nós temos apenas uma estratégia de sobrevivência. E somos a espécie que mais tempo dependemos dessa única estratégia. Então, obviamente, se a minha sobrevivência depende dessa pessoa,
evidente que todos os valores que ela tem em suas crenças é como se fosse Deus falando, porque minha sobrevivência depende dela. E por mais que eu fale, mas depois eu fiz terapia, eu me rebelei sobre tudo, fui questionar tudo isso, ainda assim, tudo isso está aí. E temos essa influência. Tem pesquisas com bebês de 6 meses que eles já sabem os trejeitos, as expressões para agradar os pais. E quando eu penso sobre isso, eu me pergunto, parece que muito cedo a gente já negocia a nossa autenticidade em troca de aceitação ou de pertencimento. Então, será que as decisões que eu tomo, será que realmente elas são minhas decisões? Ou será que elas vêm de tudo isso que estamos falando até agora aqui? E essa quarentena tem me feito pensar muito. Já pensava sobre isso, mas eu estou fazendo realmente uma faxina interna nessa quarentena. Eu tenho um casal de Rottweilers aqui, tem a fêmea, ela é novinha. E eu tinha 2 pares de Havaianas. Eu tenho ido para a minha empresa 2 vezes na semana, a gente está em home office, fazendo um revezamento, enfim. E essa minha cadela, né, essa Rottweiler, eu dei bobeira, deixei lá um dia, ela foi comer um pé. Mas comeu mesmo assim, de comer, mastigar e engolir, né? Eu perdi, aí fiquei com o pé daquele par. No outro dia, ou 2 dias depois, eu vacilei de novo, ela foi, comeu eu fiquei com o pé esquerdo de um vermelho e do outro par eu fiquei com o pé direito branco, é uma havaiana branca. E eu não estou afim de sair para ficar me expondo, para comprar nada. Eu olhei, um dia eu estava no escritório, não queria colocar sapato. Eu olhei e falei, quem inventou que tem que ser da mesma cor? Por que eu preciso andar com chinelo da mesma cor? Da onde será que vem isso? Por que sapato e cinto tem que combinar com cinto? Então, estou repensando tudo, e não vacilei, peguei um pé de cada cor, fui para o escritório, o pessoal lá olhou assim, mas eles não quiseram falar, esse cara pirou na quarentena. Né? E eu olho para o meu guarda-roupa também e estou me perguntando tudo isso. Talvez seja uma boa hora da gente refletir sobre esses paradigmas. O que afinal é certo e o que é errado? Agora tem uma moda de casamento aberto. Mas casamento fechado. O que é certo e o que é errado? Bom, até rimou, né, agora. Eu tenho um amigo meu que ele leva grupos para o Butão. Muito meu amigo. Ele fala assim, Silvio, eu adoro levar os brasileiros em algumas aldeias onde eles vivem em regime de polendria. Polendria, não sei se todos conhecem aqui, polendria é um sistema de família, de casamento, onde uma mulher é casada com 4, 5 homens e vivem na mesma casa e tem vários filhos. E ele leva os brasileiros lá. Entre tantas perguntas que poderíamos fazer sobre isso, a pergunta que o brasileiro faz é, ok, tá bom, já entendi como que é isso, agora, a única coisa que eu gostaria de saber, então, ver se tem resposta para isso. Como é que vocês sabem aí de quem são esses filhos? É uma mulher relacionando com 5 homens, e eles respondem, os filhos são de todos. Isso é uma quebra de paradigma absurda, insana. Quando que aqui a gente no Ocidente pode admitir algo aí? Mas, claro, aquilo é uma estratégia para atender as necessidades deles. Por razões específicas, eles precisaram fazer essa composição. E aí me vem essa coisa da essência. Afinal, o que é a nossa essência sem todas essas informações? E eu tenho uma história aqui, não sei se eu já cheguei a contar isso em algum curso, não sei se eu estive em Goiânia depois disso. Mas sempre que eu lembro, eu falo sobre isso porque me marcou muito. Me toca demais essa história. Às vezes eu me emociono quando eu lembro. Há uns 2 anos atrás, eu fui numa escola de periferia em São Paulo, nessas escolas que consideram muito violentas, e eles tinham alguns casos que eles gostariam de alguém da comunicação não violenta que pudesse ajudá-los a refletir sobre aquilo. E aí me chamaram. Eu fui até lá, numa tarde, começamos a conversar, e de vários casos, eu vou selecionar um, que eu não esqueço até hoje. Uma criança de 4 anos, que batia na professora e batia nos amiguinhos. Um menino de 4 anos,
todos os dias ele agredia alguém. E agredia a professora, agredia as crianças, enfim. E ela contando sobre isso, ela falou, ela falou, essa história parece uma história de alguém muito agressivo, que sofre violência em casa, etc. Só que ela tem um componente a mais aí. Num determinado dia, esse menino pediu para usar batom. E ela achou estranho isso. Um menino de 4 anos, mas resolveu atendê-lo. E ele usou batom nesse dia. E ela percebeu que a agressividade dele, naquela tarde, diminuiu. E ela contando isso para mim, eu fiquei muito curioso. Falei, eu quero entender mais. E aí? Qual foi o desdobramento disso? E depois? O que aconteceu? Ela falou, isso começou a se repetir, esse pedido dele. E eu continuei deixando. E, gradativamente, eu percebia que essa agressividade caía. Até que teve um dia que ele pediu para usar as roupas das meninas. Saia, sandália, enfim. E eu falei, tá, e aí, o que você fez? E ela me disse, aí eu resolvi chamar os pais. E pessoas simples. E eu comecei a explicar qual era a minha percepção de tudo isso. E a mãe me disse que notava algo dentro de casa, com esse viés, e o pai muito resistente, mas, para encurtar a história, que resolveu deixar. E, então, a partir de então, começou esse menino de 4 anos a usar as roupas das meninas e passar batom. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Ela falou, Silvia, a agressividade sumiu. Falei, interessante, eu falei. E as outras crianças, como reagiram a isso? E ela falou, eles nem notaram. E aí eu me pergunto, será que nós temos realmente preconceito dentro de nós? Nós nascemos com isso? Porque se fosse crianças de 7 anos, teria bullying. Porque agora já tem uma outra elaboração com essas influências que eu acabei de colocar aqui. Uma criança de 4 anos não tem ainda isso. Essa uma constatação para mim muito forte. Junto com aquela outra que eu coloquei aqui no início, da criança que entregava a caneta, enfim. Mas o que me vem também muito forte pela minha experiência com escuta empática é que aonde eu te ofereço um espaço para você ser você, com total aceitação. Quando eu digo ser você, é ser você sem nenhuma máscara para ser aceito. Onde você realmente pode ser você, com toda a sua complexidade humana, com todas as suas limitações, com todas as suas habilidades, onde você tem esse espaço, talvez não precise ter agressividade. Como se a agressividade talvez seja muito conectado com insegurança e com medo de não ser aceito. Talvez por trás de tanta agressividade, e aí a gente pode ampliar, porque está inclusive acontecendo, com quem tem dificuldade de escutar opiniões diferentes, talvez seja um grito de, olha, eu quero ser aceito, eu quero ser aceito. Existe talvez um grito atrás disso. Me vem muito forte isso. E a partir do momento que eu abaixo a guarda e eu te aceito, mesmo que eu discorde do que você pensa, talvez não houvesse motivo para agressividade. E uma coisa que a gente confunde também é que a gente associa as pessoas ao que elas falam. Ou a gente associa as pessoas aos que elas fazem. E nós não somos aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz é uma estratégia, é um padrão de comportamento, mesmo que seja um padrão, mas Silvio, o cara ele é mentiroso direto, ele mente, ele é prepotente de forma recorrente. Tudo bem, isso é um padrão, mas ainda assim ele não é o padrão. Talvez ele incorporou esse padrão em algum momento que esse padrão serviu para ele. Ele foi bem sucedido nisso. Em alguma situação, isso talvez tenha incorporado, mas ele não é o padrão. E aí me vem uma pergunta, que na verdade é uma pergunta do Marshall, que é a outra pergunta que ele adorava fazer. E essa é uma pergunta que eu gosto mais, talvez.
Ele dizia assim: o que torna a sua vida mais maravilhosa quando você tem? E a gente não vai abrir o microfone aqui porque vocês pediram, mas eu posso garantir para vocês, eu fiz essa pergunta em vários lugares do Brasil e já tive em outros lugares fazendo essa pergunta. Eu estive no Chile, tinham pessoas de 12 países e essa pergunta foi feita também. E o que as pessoas falam é algo mais ou menos assim. E pensa um pouco para você se isso não ressoa. A minha vida ela fica mais maravilhosa quando eu tenho segurança, ou quando eu tenho saúde, ou quando eu tenho reconhecimento, ou quando eu encontro o meu propósito, realização, ou amor, ou pertencimento. Quando eu tenho isso, minha vida se torna mais maravilhosa. Ou quando eu tenho conexão, companhia, amizade. Em todos os lugares que fizemos essa pergunta, o Márcio fez isso durante 50 anos em 65 países. Eu fiz isso na Fundação Casa e eles responderam exatamente isso. Eu fiz isso em escolas de periferia de São Paulo e eles responderam a mesma coisa. Eu fiz isso em escola de São Paulo que eu não teria dinheiro para pagar a mensalidade e eles também responderam isso. Estive em periferia, dou cursos nos Jardins em São Paulo para empresários, enfim. E as pessoas responderam as mesmas coisas. O Marshall fez isso no continente africano, fez isso nos Estados Unidos, na Austrália, em 65 países. Todo mundo responde exatamente isso que acabei de falar aqui. Então tem algo aí. Parece que tem algo que nos conecta, que nos deixa iguais. É um lugar onde não tem conflito. E eu posso testar isso com vocês. Então, falamos aqui de segurança. Eu adoraria sair em São Paulo ou aqui na minha cidade. Pense isso na cidade de vocês. Você adoraria sair qualquer hora do dia, da noite, sem pensar se você está com celular, corrente de ouro, relógio, enfim. Tem alguém que discorda disso aqui? Você adoraria ter segurança? Alguém discorda disso? Estamos em 44 pessoas. É unanimidade. Né? Saúde. Adoraria não só ter saúde, mas que existisse um sistema de saúde que atendesse a todos, que todo mundo tivesse esse acesso. Alguém discorda disso aqui? Unanimidade, 100%. Agora, quer ver a gente discordar? Alguns vão querer brigar comigo. Para ter saúde e segurança, vocês têm que votar no fulano de tal. Qualquer nome que eu venha falar aqui, agora a gente briga. Porque esse nome não é a nossa necessidade. Ele é uma estratégia para atender necessidades. Então, para eu atender minha necessidade de segurança, por exemplo, eu moro aqui numa casa, são várias casas aqui. Eu tenho um casal de Rottweilers. Essa é a minha estratégia. E eles estão aqui, eu acredito que não tem nenhum maluco que vai querer pular o muro com os dois aqui embaixo. Eu me sinto muito seguro. É a minha estratégia. Eu quero segurança. Para cuidar da minha segurança, eu tenho 2 Rottweilers. O meu vizinho, ele colocou concertina, sabe? Aquela arame, parece de presídio, que é um arame enrolado, assim, no muro. O outro colocou aquela tela elétrica, né? Uma cerca elétrica, chama. Então, foi a estratégia dele para cuidar da segurança dele e da família. O outro, ele paga um motoqueiro que fica a noite toda buzinando aqui na rua. Então, foi a estratégia dele para cuidar da segurança. E o outro vizinho comprou uma arma. Então, é a estratégia dele para cuidar da segurança. Quando eu olho para a estratégia, eu me desconecto. Mas quando eu olho por que está por trás da estratégia, eu me reconheço nisso. Uau, ele quer segurança também. Agora, como que eu construo um diálogo se eu me identifico muito com a minha estratégia? Se eu me torno a minha estratégia a ponto de virar quase que uma identidade, quando você discorda dessa minha estratégia, é como se você discordasse da minha identidade, de mim. Por isso que é tão difícil discordar de opiniões diferentes, porque estamos muito identificados com alguma coisa.
Já pensou o diálogo com esse vizinho, que é meu amigo? Eu tentando convencer ele a jogar a arma dele fora, e ele até 2 Rottweilers. E ele tentando me convencer que eu deveria doar meus Rottweilers e que eu tenho que ter arma. Que diálogo seria esse? Imagine se aqui, então, fosse um condomínio, onde tivéssemos que construir algum consenso. Seria uma briga como as que eu vejo nos condomínios, que eu facilito assembleias, porque as pessoas estão focadas nas estratégias. Mas, quando eu ponho as necessidades na mesa, agora eu posso construir algo novo, algo nosso. Cara, me assusta essa questão de arma. Eu tenho muito medo de você perder a cabeça a qualquer hora e fazer uma besteira. Até porque talvez você não tenha toda essa habilidade, se alguém te abordar, de você puxar uma arma, de dar tempo disso. E talvez ele faça críticas também aos meus cachorros, que talvez possam pular o muro, enfim. Será que, para cuidar dessa nossa segurança, talvez pudesse colocar uma guarita aqui na rua e a gente rateasse o valor? Percebe? Eu não tenho apego à estratégia. Quando tem apego, você tem potencial de se tornar agressivo e violento. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Isso acontece no Brasil. Existe uma necessidade chamada espiritualidade. E a gente atende a ela de alguma forma. Tem pessoas que atendem a ela com religião, alguns com meditação, ou com qualquer tipo de religião, ou filosofia, enfim. Mas isso não é a minha necessidade. Necessidade é algo da essência, algo supremo, essa outra energia que eu quero atender. Essa paz, essa sensação de paz, ou de uma fé, ou de uma esperança em algo fora, ou algo dentro, dependendo do que. Mas, no Brasil, por exemplo, tem pessoas que estão tão identificadas, elas acreditam tanto na religião dela, que é o único Jesus, que é o único Deus, que esse é o certo, que o seu é errado, que eles acham legítimo invadir templos de Umbanda e de Candomblé e apedrejar, botar fogo. Isso está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. E tem pessoas que acreditam que elas têm uma cor especial e que são melhores de pessoas que têm uma outra cor, mais escura. E eles acreditam nisso. Como acreditam que são melhores do que os povos indígenas e que é legítimo, então, que a gente possa exterminá-los. E aí, se pensarmos em relação às guerras e às opressões, tudo começou com a identificação de um pensamento. Alguém na história acreditou que era de uma raça superior. E acreditou, mas acreditou tanto nisso que achou legítimo matar 6 milhões de judeus. Quem estuda yoga e meditação entende bem o que significa identificação. Se eu tenho a capacidade, eu lembro quando a gente falava de meditação, há 30 anos atrás, e falava assim, você quer meditar? Apenas feche os olhos e não pense em nada. E eu achava esse conceito meio esquisito. Eu falei, como que a gente consegue? Não? Eu era tão frustrado, porque eu jamais consegui fazer isso. Depois, estudando melhor meditação, eu fui entender que, na verdade, a gente continua pensando. Só não pensa se tiver morte cerebral. Se estiver vivo, você pensa. Não tem como não pensar. Mas nós temos essa capacidade, isso sim, de observar esses pensamentos. E se eu observo o meu pensamento, logo, eu não sou o meu pensamento, eu não sou o que eu penso. E eu também não sou o que eu faço. Tem um autor chamado William Ury. Acho que tem pessoas da mediação aqui. Acredito que vocês tenham estudado William Ury. É um dos maiores mediadores do planeta. Ele que fez a mediação do grupo do Abílio Diniz, que estava atravancado há anos, e ele, acho que em uma semana, ajudou a resolver. Então, eu li várias coisas dele. Eu gosto muito de uma fala dele que ele diz assim, tem hora que sim, que a coisa pega para mim, com toda a experiência. E quando eu estou naquele estado que parece que eu não vou dar conta de mim, eu vou para a varanda. Esse eu vou para a varanda é um espaço interno que eu crio, onde eu posso, então, desidentificar da situação e observar apenas. Porque é um perigo quando eu me identifico com aquilo. E quando eu me identifico, começa a vir julgamentos e desconforto. E vem desconforto e mais julgamentos. E aí eu perco a minha capacidade
de escolha, porque eu perco a minha lucidez. Estamos fechando praticamente, eu sei que tem um espaço para perguntas, mas a ideia, complementando esse raciocínio dele, Byron Katie diz algo assim: a realidade geralmente ela é mais gentil do que eu conto. E eu vou dar um exemplo aqui. Aqui é uma xícara, né? Estou bebendo água. E aqui na minha casa é um escritório, aqui não é a cozinha. E essa xícara está aqui na mesa do escritório. Isso é um fato. Quem me conhece um pouco sabe que tem grandes chances de, quando eu terminar essa palestra, essa xícara continuar aqui na mesa do escritório, de eu esquecer de levar para lá. Isso é real. O que não é real e que causa sofrimento é: essa xícara não deveria estar aqui, porque xícaras têm que estar no armário da cozinha. E que pessoas que deixam xícaras aqui são extremamente desorganizadas. Nossa, isso aqui é uma bagunça. Como que pode você não levar a xícara para... E aí vem desconforto, que vem mais pensamentos, que vem mais desconforto, que vem mais pensamentos. Então, como ferramenta, falando um pouco, tá, o que eu faço então? E aí é um pouco técnico isso. Diante de um conflito, um bom início é respirar e tentar me desidentificar. Se eu percebo que eu não dou conta nesse momento, talvez seja uma boa opção eu pedir uma pausa para me reconectar. E parece que isso é pouco, olhando. Mas só isso? Posso afirmar que isso é muita coisa, porque é sobre muita coisa. Apenas fazer isso é sobre 8.000 anos de cultura de dominação, que nos ensinaram que alguém tem a culpa, que quando eu estou desconfortável, alguém tem que pagar por isso. E com toda a trajetória que eu vi nessa pesquisa, eu celebro muito quando eu consigo fazer isso, porque dentro de todo esse cenário, todos estamos muito mexidos. Então, claro que não é difícil a gente perder a autoconexão. Um pouquinho antes de entrar nessa pandemia e isolamento, eu estava com um dos meus Rottweilers na rua, na calçada, e um garoto entrou de bicicleta e quase me atropelou, e quase atropelou ele. E na hora eu fiquei muito assustado e olhei achando até que o cachorro iria para cima dele. E à frente, realmente tinha. E falei, se fosse uma criança, você poderia ter machucado muito. E eu tive o reflexo de me esquivar, enfim. E aí tinha alguns motoristas de táxi, era um ponto de táxi, e o garoto falou coisas assim que eu não gostaria de falar aqui. E aquilo pegou para mim. Na hora me veio pensar, eu juro que eu pensei isso, falei, putz, eu vou soltar o cachorro em cima dele. Um garoto que tinha idade para ser meu filho, de uns 20 e poucos anos. Mas me veio isso, de respirar. Mas naquela hora eu não consegui encontrar empatia dentro de mim para construir algum diálogo. E preferi me ausentar. Então, talvez, às vezes, só fazer isso seja a razão para eu não me arrepender depois. Porque quando eu entro no automático, não sou eu. Não é uma escolha minha. A escolha minha é essa. Depois que eu reflito sobre por que isso me incomodou tanto, e agora estou autoconectado, agora eu tenho novamente capacidade de fazer escolha. E aí, uma provocação aqui. Que mundo talvez você esteja escolhendo querer viver? Como seria esse mundo? Talvez essa seja uma boa reflexão para nos pautar quais seriam os nossos valores, ou talvez quais habilidades que a gente precisa desenvolver para contribuir para isso. E aí eu vejo minha mentora em CNV, vamos dizer assim, falar algo que é muito difícil de colocar em prática. E eu acho que vocês vai ressoar bastante aqui. Ela diz assim: oferecer empatia para a parte mais frágil de uma relação é o que geralmente a gente faz. Seria oferecer empatia para a vítima ou acolhimento para a vítima. Ela falou, claro, isso é importante. Porém, se você quiser alguma transformação,
você precisa aprender a oferecer empatia para quem oprime, para quem tem o poder. E isso é muito difícil. Mas eu quero compartilhar um pouquinho do trabalho com masculinidade tóxica. Eu vejo que aqui o público é a maioria de mulheres. Vocês teriam vontade de acolher homens que batem em mulheres, que foram condenados pela Lei Maria da Penha? Vocês teriam vontade de oferecer empatia para esses caras? Porque temos um justiceiro dentro de nós, que vem desse modo automático. Porém, o que a gente descobre é que no sistema retributivo de justiça, onde eles são condenados, o índice de reincidência é de 80%. O que significa que as punições não fazem eles transformarem em nada o que eles pensam das mulheres. Precisamos olhar também, nesse caso específico do machismo, que nós homens também somos vítimas também desse machismo, do patriarcado. Nós vivemos 10 anos a menos, em média. Nós lideramos os índices de suicídio, lideramos os índices de acidente com arma de fogo, lideramos o sistema prisional, lideramos índices de acidentes por qualquer tipo, porque, claro, precisamos provar a nossa masculinidade, então nos arriscamos muito mais. Lideramos índices de acidentes de carro e por aí vai. Não aprendemos a expressar sentimentos, embora tenhamos muito medo, não sabemos falar disso. E para pertencer, acabamos que, mesmo se tivermos um acesso e um repertório mais sensível, ainda assim, para pertencer, negociamos isso e cometemos atos machistas. Ainda hoje, eu ainda me pego, de vez em quando, rindo em grupos de amigos de piadas que eu não acho a mínima graça para pertencer. E no sistema restaurativo, eu tenho um amigo, eu estou começando nessa jornada ainda, sou um iniciante desse trabalho, mas eu tenho um amigo que é muito experiente nisso, chamado Reginaldo Bombini. E ele tem me ensinado muita coisa e nós aqui começamos um trabalho juntos, então. E oferecemos 20 encontros para esses condenados pela Lei da Maria da Penha, posso estar com homens que foram trabalhados e refletir sobre o machismo e todas essas influências. E o impacto que é dessas ações no universo feminino. E o que será que, quando você fez isso, você estava querendo atender em você? E, já que você queria atender tal coisa, talvez que outra estratégia você poderia ter utilizado que não fosse às custas das necessidades de um outro ser humano ou de uma mulher. E a partir desses 20 encontros de 2 horas, esse homem sai transformado do outro lado. E agora o índice de reincidência é de apenas 3%. Ou seja, quando a gente oferece empatia para quem oprime, agora a gente realmente transforma. Então, mesmo nessa situação de total divisão política, eu tenho muita dificuldade de escutar pessoas que querem apoiar armas, pessoas que estão agredindo os negros, os índios, enfim. É extremamente triste isso, lidar com isso. Mas eu quero desenvolver essa capacidade e contribuir que as pessoas desenvolvam essa capacidade empática. Porque nós não vamos transformar apenas operando com as mesmas bases e apenas em posições diferentes. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Que mundo você gostaria de viver? Silvio, que reflexão, hein? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer trocar alguma informação com o Silvio? Alguém quer trazer? É só abrir o microfone e fazer a pergunta. Ou se tiver sem microfone, basta digitar no chat ao lado aqui, por favor.
Ninguém? Eu estou me sentindo desconfortável agora, porque não tem meio termo, né? Você agradou, ou você agradou muito, ou te detestaram. Eu acho, Silvio, que tá todo mundo querendo que você responda no curso que a gente vai ter. Oi, Em julho. boa noite. Oi, a Alessandra vai falar? Eu ia, Vai, professora, vai, Ale. colocar um pouquinho, né, de uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que ele colocou sobre as pessoas que estão presas, né? E eu tive uma experiência que foi com as pessoas com drogados, adictos, aonde é muito difícil a gente encontrar pessoas que queiram trabalhar. De muitos colegas para a gente trabalhar, fazer um trabalho com um grupo desses, não quiseram, só eu fiquei para trabalhar, né, com eles. E a gente já faz, eu faço por um trabalho voluntário mesmo, já com eles há tempos. E eu fiz o curso da Justiça Restaurativa pelo Ministério Público aqui, né, junto com a Universidade, qual não. E assim, foi um divisor de águas que faz na nossa vida. Um olhar profundo mesmo. Isso melhora relacionamentos internos nossos, até em familiares. Então, foi um aprendizado assim fantástico. E acompanhar esse tema é muito bom trocar essas informações, porque compreender o lado do outro tem que ter um desprendimento de um olhar mais profundo para si, né? É só uma contribuição. A gente tem uma ideia de desenvolver um curso para isso. Isso precisa ser multiplicado. Talvez fique aí até se a Unipaz depois pensar e refletir um pouco sobre isso. Isso é para ontem. Precisamos replicar isso. Geralmente é trabalho voluntário. Isso é trabalho voluntário para mim. Uma quarta-feira, toda quarta-feira de noite. Mas assim, isso é de um prazer. Eu acredito que atualmente seja a forma mais efetiva de colocar CNV no mundo, para mim. Eu amo dar cursos, enfim. Mas é onde é a vida como ela é algo que pulsa, que precisa de transformação já. Inclusive, nessa época de isolamento, aumentou muito a violência doméstica. Eu participo de vários grupos de masculinidade tóxica, enfim, ligados a trabalhos desse tipo, e essas informações todos os dias elas chegam. E é muito triste que aumentou, porque esses homens agora estão em casa o dia inteiro. Não estão mais nos bares. Então, isso é para ontem. Precisamos fazer isso logo, montar um curso para que tenham mais homens que possam multiplicar isso, que tenham essa capacidade, essa habilidade, primeiro de olhar para dentro e se reconhecer nesse universo machista que temos isso impregnado em nós. É um outro lugar de fala, é um outro lugar de poder, é real isso. Precisamos compreender isso para poder transformar primeiro em nós e depois poder dar esse apoio. Sim. Então fica aí também a ideia. Quem mais gostaria de fazer perguntas? Ou Eu queria... compartilhar experiências, não sei. Quem é? Maria Socorro? Eu, Maria Socorro. Fica à vontade, Maria. Boa noite para todos. Silvia, em especial, gostei muitíssimo da sua fala. Eu trabalho no Tribunal de Justiça e lá nós temos já há algum tempo o programa, né, com profissionais técnicos, magistrados, enfim, capacitados para a justiça restaurativa. E tem sido feito um trabalho muito substancioso, não só com a violência doméstica, e isso nos fez mudar até o olhar para com este agressor também, né? E também nas questões relacionadas a trânsito, e também do socioeducativo, e questões de família. Mas, enfim, a justiça restaurativa hoje é um fato, é uma meta do Conselho Nacional de Justiça e uma recomendação para que todos os tribunais de justiça procurem formas, não só de aplicações de lei, de formalidades, mas outras formas de resolver conflitos. E uma das formas que tem sido muito bem recebida e está sendo atuante, e todos os envolvidos acabam, né, apreendendo os seus princípios,
da justiça restaurativa. E não há justiça restaurativa se não houver também a comunicação não violenta, porque faz parte. Então, parabéns pela sua fala, pelo seu trabalho voluntário, e nós cada vez nos enriquecemos mais. Gostei muito quando você encerrou dizendo: oferecer empatia para a parte mais fraca é fácil, né? Se quiser a transformação, ofereça empatia a quem tem o poder. E realmente, amar aquele que não dá trabalho, que a gente gosta, é muito tranquilo, né? Sim. O maior desafio está realmente em nos conectarmos, nos colocarmos no lugar daquela pessoa, mantermos aquele diálogo de amor com aquela pessoa que muitas vezes nós temos aquela aversão, ou já temos um preconceito, ou já formamos, né, um conceito mesmo, como é o caso do agressor na violência doméstica. Parabéns, gostei muito da sua fala. Sim. Obrigado. Estou feliz de te ver aqui. Eu lembro de você. Ok. Silvio, Sim. Maricel colocou aqui no chat, ela pediu um pouquinho, peraí que subiu aqui, ela queria que falasse um pouquinho sobre não brigar e evitar discussão com outra pessoa na mesma casa. Eu não sei, essa receita eu não sei dar, porque eu brigo muito aqui na minha casa. Então, eu não sei dar essa receita. A boa notícia é que a gente aprende também a não ter medo de conflito. Conflito na CNV é um sistema de informação. Ele significa que tem necessidades não atendidas nessa relação. E aí pode ser tanto no nível intrapessoal, eu comigo mesmo, no nível interpessoal, eu com uma outra pessoa, ou no nível sistêmico. Se eu escolho uma estratégia que não atende todas as minhas partes, eu vou ter conflito. Vou dar um exemplo. Se eu vou numa festa de, sei lá, de alguém, eu não bebo. Quando eu vou numa festa e estou com as pessoas, eu estou atendendo várias necessidades em mim, de pertencimento, conexão, etc. E aí meus amigos começam a fazer bullying comigo, que falar que eu para beber e não sei o quê. Eu aceito beber. E quando eu bebo, eu tenho enxaqueca, é 100% previsível. E aí tenho enxaqueca. Nesse momento, eu escolhi uma estratégia que atendeu parte de mim, pertencimento, conexão e tal. Por outro lado, eu negociei minha autenticidade, minha saúde e autocuidado. Tem um conflito, porque atendi necessidades às custas de outras necessidades em mim. E a boa notícia é que necessidade não tem o nome de uma pessoa, nem de um grupo. Ou seja, tem outras possibilidades. Eu tenho outras possibilidades de atender essas necessidades. E a boa pergunta talvez seja: que outra possibilidade eu tenho de ter pertencimento e também autocuidado? Posso estar nos meus grupos de masculinidade tóxica, por exemplo, onde ninguém fica me pressionando. Numa relação interpessoal, se eu atendo minhas necessidades às custas da outra pessoa, teremos conflito. Então, quando o conflito tem, opa, o que está acontecendo aqui? Me parece que essa estratégia não está cuidando de nós. Precisamos ver uma outra coisa. Podemos falar sobre isso. E no coletivo, no sistêmico, a mesma coisa. O que eu estou fazendo, será que, além de cuidar de mim, cuida do coletivo? Eu vou dar um exemplo. Se eu pratico corrupção, eu atendo a mim e talvez um pequeno grupo. Mas será que cuida do coletivo? Queimar floresta, será que cuida do coletivo? Então, a pergunta na CNV não é quem está certo e quem está errado. Será que o que eu faço é sustentável para mim, para nós dois e para o coletivo? E conflito, ok, é bem-vindo o conflito. Ele nos informa que precisa cuidar melhor de alguma coisa. Então, eu não tenho essa ilusão que você agora conhece os conceitos de comunicação não violenta e não vai ter mais conflito. A questão é, sim, isso é real. Temos como resolver conflitos de uma outra forma. Sair desse espiral do conflito. E sair desse jogo de quem está errado, quem está certo, quem está errado e de quem é a culpa. Esse é um jogo que não serve à vida. Não sei se eu respondi a pergunta como você queria. Silvio,
Sim. Tem uma outra pergunta aqui do lado, no chat. Com a pandemia, aquilo que faz a nossa vida mais maravilhosa, que são as nossas necessidades, como você disse, de segurança, de conexão, de saúde, elas estão mais latentes. O que acontece com as estratégias para consegui-las? Há possibilidade de a pandemia contribuir para a valorização da necessidade em si e não das estratégias? Ou você pensa que acontecerá o contrário? A valorização das estratégias é que ficará mais polarizada ainda? É uma pergunta da Fabiana. É uma pergunta muito difícil de prever isso. Eu acho que isso não dá para colocar isso de uma forma linear. Cada pessoa está reagindo de um jeito, também porque não estamos iguais. Existe uma fala assim, estamos no mesmo barco. Não é real isso. Podemos estar no mesmo oceano, mas não no mesmo barco. Tem pessoas que estão num barco muito confortável, grande, totalmente abastecido, e tem gente que está segurando num tronco para não se afogar. Então, como que pode ser igual isso? Eu estou nesse momento aqui com espaço, com minha empresa funcionando, não tive ainda questões de renda impactantes, então posso me dar o luxo de estar olhando para dentro e tal, e valorizando muitas coisas aqui. Porém, eu conheço pessoas que os dois perderam emprego, marido e mulher com criança pequena. Será que essa pessoa consegue ter algum tipo de insight nesse momento? Olhar, ela está num desespero tão grande. Então, o impacto dessa pandemia em cada um é muito pessoal, e depende também do repertório que cada um já traz. É muito difícil prever isso, eu não sei. Particularmente, eu estou tentando viver um dia de cada vez. E valorizando muito a vida, e a vida de quem está comigo, das pessoas que eu amo. Isso tem mexido muito comigo, porque, de certa forma, a morte agora falou assim, olha, estou aqui. Porém, então, por isso, caramba, e se alguém aqui pegar, eu não sei nem se eu vou ver, se a pessoa ficar 15 dias no hospital, você não pode nem ir lá. Então, estou valorizando tanto isso. Mas, se você pensar bem, isso já era assim. Pessoas saem de manhã e não voltam. Só que a gente não se dava conta. E agora estão esfregando na nossa cara, a morte está esfregando na nossa cara. Olha, estou aqui, bem perto de vocês. Então, talvez por isso eu estou tão sensível com isso, valorizando tanto. Mas amanhã, voltando tudo ao normal, se é que aquilo era o normal, também não sei. Como será que estaremos? Não sei. Qual o estrago que vai ser isso para cada um? Financeiramente, mas emocionalmente também, dependendo de perdas, né? Então, é muito difícil responder isso. Muito difícil. Sônia, você tinha uma pergunta? Não, eu acho que o Silvio já conseguiu captar ali e responder, mas eu acho que assim uma contribuição, né? É um momento de rever valores, e esses valores não são mais só sociais, né? São valores muito mais terra, valores muito mais profundos, como o que você está falando, que são os nossos valores familiares. Por que nós estamos aqui? Né? Qual o sentido de você ficar com uma pessoa, ter filhos? Porque isso nós perdemos, nós ficamos muito no sentido do ganhar a vida financeiramente do que viver a vida. E eu acho que com essa pandemia deu uma centrada e uma puxada para todos, em todos os sentidos, né? Mesmo para aqueles que têm financeiramente, aquele que está numa situação média, aquele que está muito mais precário, como você acabou de colocar, mas existe uma puxada, né? Uma puxada para que ser humano que nós queremos ser, porque nós somos alguma coisa, mas aonde foi parar essa alguma coisa? De lidar com o outro, né? Como a Maricel colocou, como eu vou lidar com uma pessoa barulhenta dentro de casa se eu sou mais organizada? Aí é a autorreflexão. Né? Eu acho que é uma reflexão bem boa, lidar com o conflito com o diferente, eu tenho que lidar com o diferente. Mas primeiro eu tenho que lidar com esse diferente dentro de mim, como você também falou. Vou numa festa, Sim. tenho que beber para agradar o outro.
e o diferente que está Sim. em mim. É. Eu acho, como assim, não querendo colocar como uma fórmula, mas assim, eu acredito realmente nisso, pela minha experiência. Quando eu consigo colocar as necessidades na mesa e me desapegar do jeito de fazer as coisas, da estratégia, eu acho mais fácil realmente criar uma conexão e o outro não ouvir crítica também. Eu vi teve uma situação, em 2017 eu fui para o Chile fazer um curso de imersão de 9 dias. Teve uma situação que foi muito interessante lá, que me ensinou muito. Tinha um facilitador, ele é mexicano, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele viajou 18 horas até o Chile, entre escala e tal. Então ele estava muito cansado, primeira noite. E por ser um curso de imersão, então tinha vários chalés. Ele estava num chalé, ao lado tinha um espaço, quase uma área de convivência, assim. E era umas 9 e pouca da noite, ele já tentando dormir, muito cansado, ele ia dar curso na manhã seguinte. E tinha uma galera, assim, um pessoal celebrando muito, pessoas que já se conheciam de outros eventos e tal, ou não, falando muito alto e tal, já bebendo um vinho, alguma coisa assim. E, evidentemente, do lado da janela dele, ele não conseguia dormir. E aí chegou uma hora que ele saiu de pijama e chegou no meio das pessoas assim e falou assim: Oi, pessoal, estou vendo que vocês estão se divertindo muito aí. E aí o pessoal olhou para ele e falou: Poxa vida, junte-se a nós, aí pega um vinho, alguma coisa. Ele falou: Eu adoraria, mas eu viajei 18 horas, estou muito cansado, eu estou dormindo aqui nesse quarto. Aí o pessoal já olhou assim, ele falou assim: Eu adoraria que vocês continuassem a festa de vocês. Como que a gente pode fazer para que eu consiga dormir e vocês possam continuar a festa? Olha que interessante isso. Isso não é uma técnica. Ele acredita, ele tem outros paradigmas, que realmente festejar é tão importante quanto descansar para trabalhar no dia seguinte. Até porque ele sabe que se ele não fosse não precisasse acordar cedo, ele estaria na festa. Então agora ele colocou a necessidade dele, reconheceu a do outro como legítima e fez uma pergunta de construção de uma nova estratégia. O que podemos fazer? Será que teria um outro quarto para eu ir? Olha só, mais uma vez, isso aqui não é mais certo ou mais legítimo que vocês. Posso mudar de quarto? Ou um fone de ouvido? Ou será que teria um outro espaço de convivência? Então, claro que quando você coloca as necessidades, olha só que interessante, o lugar comum dessa conversa, dentro das crenças sociais, seria ele chegar lá dando uma bela bronca, porque ele é o professor, ele é o cara, e viajou, está cansado, né? As pessoas já têm a tendência de aumentar, já falaria assim, viajei 30 horas, né? Sem comer, e aqui preciso descansar. Então, faria um baita drama, e vocês aí fazendo essa bagunça. Esse é o lugar comum. Então, quando aborda desse jeito, como você não quer cooperar com alguém que te traz assim? Aparentemente teria um conflito. Como que você concilia festejar com descansar? Você fala, cara, é impossível. E se resolveu muito rápido isso, com muita tranquilidade. Então, isso é a CNV na prática, né? E para isso precisa uma construção interna, uma reconstrução interna de paradigmas. E a fala sai naturalmente, é uma consequência disso. Não uma técnica de falar bonitinho. Eu acho que a Bom, gente já terminou o acho que horário. Não sei se acho que a gente está vocês, como é que honrando o vocês estão horário aí. combinado aí, né? Sim. 9 horas. Silvio, eu quero, em nome da Unipaz, da Leda, da Hélida, em nome de todos os aprendizes e de todos que estão aqui, agradecer você por essa dedicação, por esse tempo. Você que tem tanta bagagem na área, é sempre um prazer ouvir você. Quero reforçar mais uma vez que a Unipaz vai oferecer um curso mais extenso com o Silvio, totalmente EAD, né? E são pouquíssimas vagas. Para você fazer esse curso, é só fazer contato aí, ou com a Ozenir, ou com a Cláudia, ou com o William. Então, nós estamos aí à disposição de vocês, tá? E também a gente continua aí com inscrições abertas para o nosso curso de mediação e gestão de conflitos, do qual o Silvio também é um dos nossos facilitadores desse curso, onde a CNV é um dos pilares da mediação de conflitos, né?
E relembrando, na próxima quarta-feira, a Quarta da Paz, nós teremos o que é astrologia, o que ela pode fazer por você, dia 27, com a Maria Eunice. E na sexta-feira, dia 29, purificando o alimento, a mente, o coração, com a nossa querida Marta Molinari. E no mais é isso. Agradecer o Silvio, agradecer a todos vocês, agradecer a toda a equipe que está aqui, o suporte que a gente tem por trás quando tudo isso vai acontecendo. E é um prazer, nós estamos aqui para trocar e para servir. E muito, muito, muito obrigada, Silvio. Agradeço mais uma vez também. E eu adoro ver as pessoas, isso para mim é uma frustração um pouco. Mas eu entendo essa limitação, sim. E adoraria, numa outra oportunidade, rever alguns postinhos aqui que estão aqui no curso, para a gente se conectar mais. Tem vários aqui que já foram aprendizes seus aí, tem vários. Sim, sim, sim. Então é isso, muito obrigada a todos, boa noite, bom final de semana.